Então, vamos falar do uso das vírgulas nas orações adjetivas explicativas, que é o que diferencia a oração adjetiva explicativa da oração adjetiva restritiva. E vamos falar também do uso das vírgulas nas expressões explicativas, retificativas e de situação. Bom, mas eu começo, então vou separar essa regra é super importante. Eu vou separá-la em duas partes. Anote aí, vai. A primeira parte, então, é regra 4. A vírgula separa a oração adjetiva explicativa. Essa, coloque aí, vai ser a primeira parte da regra. E a segunda parte diz: a vírgula separa expressões explicativas, retificativas e de situação. Essa é a segunda parte. Então, vamos dividir aí em duas partes para você entender cada uma delas. Então, vamos à primeira. O Tejo, que é o maior rio de Portugal, nasce na Espanha. Então, veja, que é o maior rio de Portugal é uma oração que se inicia com um pronome relativo. Esse que não é um pronome relativo? Ele pode ser trocado por o qual. Se ele é um pronome relativo, qual é o nome da oração que se inicia com um pronome relativo? Oração subordinada adjetiva. Tá, então ela é adjetiva. Tá bom, olhe para a frase e pergunte, ela está restringindo? Ou seja, há vários tejos e eu estou falando de um deles, ou ela está explicando o termo antecedente? Ora, eu não estou restringindo. Eu não estou falando que há vários e eu preciso falar daquele que é o maior rio de Portugal. Não, eu estou explicando. Se é uma explicação, entre vírgulas. Então vai ficar o Tejo, vírgula, que é o maior rio de Portugal, vírgula, nasce na Espanha. Mesma história acontece na frase 10. Vem, frase 10. Regressei a Brasília e despedi-me de Celso, vírgula, que prosseguiu viagem. Veja, primeiro passo, classificar esse que. Esse que é um pronome relativo. Como é que eu sei? Porque ele pode ser trocado por o qual. Ó, o qual. Esse que é igual ao qual. Por que você está fazendo isso, Dri, trocando o que por o qual? Porque isso é um mecanismo que você vai usar para saber que isso aqui é um pronome relativo. Esse que é um pronome relativo que retoma Celso. Por que é um pronome relativo? Por que ser um pronome relativo é tão importante, Adriano? O que muda na minha vida saber que esse que é um pronome relativo? Ora, muda, você já aprendeu, que quando é um pronome relativo, a oração que ele inicia é a oração subordinada adjetiva, tá? Restritiva ou explicativa? Vamos lá, a gente vai organizar isso nesse vídeo. Você vai entender direitinho a diferença entre restritiva e explicativa. Você vai, inclusive, ver como é que isso cai em prova nas questões de concurso. Mas, de uma maneira geral, o que você tem que entender? Você vai olhar para a frase e vai perguntar: eu tenho vários Celsos nesse contexto. Eu estou falando de um universo de vários Celsos e eu tenho que restringir um? Ou eu estou apenas explicando que o Celso prosseguiu viagem? Eu estou apenas explicando que ele prosseguiu viagem. Se eu estou explicando, é com vírgula. É isso que diferencia a explicativa da restritiva. Na restritiva, você restringe um elemento no texto, na frase, no contexto, em relação a outros. Você só usa a restritiva, sem vírgula, quando você tem a necessidade de restringir. Ou seja, se fosse o caso de, nesse contexto, haver vários Celsos e eu ter que restringir. Ó, o Celso, estou falando daquele que prosseguiu viagem. Não estou falando do outro que não prosseguiu viagem, não. Só se fosse nesse contexto, o que não é o caso. Aqui eu estou explicando que o Celso prosseguiu viagem, então é com vírgula. Entendeu o raciocínio? Essa é a base que diferencia a explicativa da restritiva. Eu já vou voltar a falar delas, porque você vai ver aí algumas questões que eu trouxe sobre esse assunto. Mas antes da gente fechar e ir para as questões, vamos para a segunda parte da regra, que é fácil, mas cai direto nas provas? Vem. A segunda parte da regra fala da vírgula que separa as expressões explicativas, retificativas, que são aquelas que corrigem, e de situação. Pronto, você vai relembrar comigo agora o que são expressões explicativas, retificativas e de situação. E elas vêm
isoladas por vírgulas. Vamos lá, estou na frase 11. Sua redação, vírgula, por exemplo, vírgula, tem várias frases longas. Então, vamos lá. Por exemplo, é uma expressão explicativa. É explicativa porque explica o sentido do substantivo antecedente. Tudo bem? Então, a gente está falando disso aqui, ó. Expressão explicativa vem sempre entre vírgulas. Hoje, na nossa linguagem do dia a dia, das redes sociais, as pessoas já não colocam mais essas expressões entre vírgulas. E aí, o grande problema é que quando chega a hora da prova, o aluno acaba achando que isso é facultativo. Não é facultativo, isso é obrigatório. Essas expressões, por exemplo, ou melhor, isto é, essas expressões sempre entre vírgulas. É obrigatório, você não anda mais usando isso nas redes sociais, mas na hora de escrever é obrigatório, tá bom? Ainda na frase 11, a mais uma vírgula ia ser colocada, venha. Sua redação, por exemplo, tem várias frases longas, vírgula, que prejudicam a clareza. Esse que é um pronome relativo. Primeira coisa que você tem que entender é que esse que é um pronome relativo. Tá, por que ele é pronome relativo? Acompanhe meu raciocínio, aprenda desde o zero. Ó, esse que retoma frases. Frases que. Então, esse que é igual a as quais, tá? Ele é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, a oração é oração subordinada adjetiva, tá? Agora, você precisa olhar para o contexto e perguntar se ela é restritiva ou explicativa. Ou seja, eu estou restringindo, eu estou falando de frases longas, eu tô falando de um universo de frases longas que prejudicam a clareza e outras que não prejudicam, ou estou explicando que elas prejudicam a clareza? É assim que você tem que pensar na hora que você for redigir. Eu tô tendo que diferenciar frases longas que prejudicam de frases longas que não prejudicam? Ou estou explicando que as frases longas prejudicam a clareza? Você está entrando no raciocínio? Você está entendendo que na hora de escrever, toda vez que você estiver diante de uma oração adjetiva, você tem que perguntar se você quer restringir ou explicar para saber se vai usar a vírgula ou não? Quando é que eu vou restringir, Dri? Você vai restringir quando você tiver um universo de mais de um elemento ali e tenha que diferenciar daquele universo. Você vai explicar se for apenas uma informação acessória para o que você disse antes. Ora, o que ele está fazendo aqui? Ele diz, tem várias frases longas. E ele explica que prejudicam a clareza. Ele explica que as frases longas prejudicam a clareza. Ele não está distinguindo frases longas que prejudicam a clareza de frases longas que não prejudicam. Ele não está restringindo, ele está explicando. Está começando a entender? Isso não é fácil, não. Por isso que eu estou sendo tão detalhista. Porque o aluno decora, restritivo é sem vírgula, explicativo é com vírgula, mas ele não entende quando é que ele vai usar, quando é que não vai usar. O contexto é que vai dizer se você está restringindo ou se você está explicando. Aqui eu não estou restringindo, aqui eu estou explicando, com vírgula. Tudo bem? Tá, vamos embora. Segunda parte da regra. A segunda parte da regra diz... A vírgula separa, isola expressões explicativas, já te dei um exemplo de expressão explicativa. Expressões retificativas, estou te dando um exemplo aqui de expressões retificativas. Frase 12, vai, como é que vai ficar? O bêbado andava, vírgula, isto é, vírgula, cambaleava. Então vem. O que eu estou dizendo aqui? Vai, ó, isto é obrigatoriamente entre vírgulas, por quê? Porque é uma expressão retificativa. Lembrando que expressão retificativa é aquela que retifica, é aquela que corrige o que foi dito anteriormente. Como é que eu sei que essa aí é retificativa? É retificativa porque ela está corrigindo, ó. Andava, não, cambaleava. Observe que o cambalear está corrigindo o andar. Expressão retificativa. Tá bom? E, última parte, vai. A vírgula separa expressões de situação. Você sabe o que é uma expressão de situação? Tá aqui, ó. Exemplo, tá aqui. Afinal,
O que tens a dizer? Esse afinal, vírgula. Afinal, vírgula, o que tens a dizer? Por que vírgula? Porque essa é uma expressão de situação. Vamos aprender o que é uma expressão de situação para você? O que você está fazendo aqui? Adriana, eu tô entendendo que eu estou aqui para explicar o uso das vírgulas. Então, eu tenho que saber tudo, detalhe por detalhe. É para isso que eu estou aqui. Vou falar detalhe por detalhe. Na frase 13, qual é a justificativa da vírgula? A vírgula isola uma palavra de situação. Adri, eu nunca estudei isso. Estudou sim. Eu falei sobre isso já lá na aula de conectores. São as palavras denotativas. As palavras denotativas de situação. Lembra? Falei sobre isso. Vou te dar mais exemplos. Palavras denotativas de situação, e essa frase 13 é um exemplo, são aquelas que iniciam comentários, falas, elas são vazias de sentido, mas elas inserem comentários, iniciam comentários. Enfim, afinal, então. Palavra denotativa de situação, muitas vezes vira vício de linguagem. A pessoa fica repetindo toda hora. Então. Aí a gente fica doido que a pessoa termine, que ela usa um então, parece que ela está concluindo. Mas ela não está concluindo, ela está só trazendo uma palavra de situação. Então, você está bem hoje? Então. Você vai assistir a aula de português, quando você usa esse então, isso é uma palavra de situação. Então, você vai assistir a aula de português hoje? Afinal, como vai o seu dia? Então, isso é palavra de situação, sempre com vírgula, tá? Palavra de situação, repito, é vício de linguagem. Tipo, não tem gente que fica, eu, né, que já tive filha adolescente que ficava repetindo esse tipo aí, ela ficava na época, que foi o auge do tipo, ela ficava repetindo pra mim, tipo, bom dia, mãe, tipo, mãe, não fui bem na prova, não. E aí aquele tipo me dava um nervoso quando eu me acalmava, era quando eu pensava assim, não, esse tipo é uma palavra denotativa de situação. Palavra denotativa de situação é tudo que se insere no início da palavra, da frase, do comentário, e é vazio de sentido, mas insere a fala, insere o comentário, e vem sempre com vírgula. Entendeu? Relembrou? Tá? Você foi agora, você aprendeu comigo a regra 4, mas eu vou além. No próximo bloco, você vai estudar comigo as questões de concursos. Eu trouxe para você questões de concursos das grandes bancas do Brasil, para você entender a aplicabilidade dessa regra 4. Ela é tão importante. No próximo bloco, você vai entender exatamente o que diferencia a oração adjetiva explicativa da oração adjetiva restritiva. Eu vou voltar a falar daquela história daqueles dois que tiveram uma conversa mal entendida dentro lá do catamarã. Um não estava entendendo o outro. Por quê? No próximo bloco eu vou mostrar como é que isso vem sendo abordado nas provas.